capítulo 4. A partir do versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Versículo 14, vocês leem, por favor. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. 16. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? O tema da mensagem nesta noite será: como devemos fazer planos? Como devemos fazer planos? É importante ressaltar que não é errado fazer planos. Planejar está em perfeita harmonia com o caráter do próprio Criador. Antes mesmo da existência do mundo, ele já havia planejado a salvação das criaturas que ele ainda formaria e posteriormente cairiam no pecado. Deus planeja. Ao realizar toda a criação, Deus demonstrou um senso de organização extraordinário. Sendo a palavra dele o norte para a perfeição. Quando Deus declara que uma coisa é boa, ninguém pode ir além do limite que ele estabeleceu. Quando ele diz que é ruim, não há quem possa mudar esse paradigma, porque só Deus é onisciente, capaz de todo o conhecimento das coisas. Ele sabe o começo, o meio e o fim. Ora, se o maior exemplo de planejamento é o Criador, naturalmente as criaturas criadas conforme a sua imagem e semelhança, nós herdamos isso de Deus. A capacidade de planejar, de sonhar, de fazer com que coisas aconteçam primeiro na nossa mente e no coração, para somente posteriormente serem executadas. Ao que parece, entre os irmãos dispersos, a igreja
para quem Tiago escreveu esta carta, havia entre eles um certo orgulho. Alguns acreditam que o texto está falando diretamente de pessoas empreendedoras, comerciantes ricos existentes no seio daquela igreja. Mas nós já ensinamos aqui diversas vezes que orgulho, prepotência, soberba não são prerrogativas de quem possui grandes riquezas. São males da natureza caída. De maneira e da mesma forma que alguém que tem muitos recursos pode ser prepotente, quem não tem nada pode agir com o mesmo tipo de prepotência. Da mesma forma que um milionário pode ser soberbo, um pobre miserável pode demonstrar soberba, porque isso está ligado ao caráter e não à possessão de coisas, de bens, de recursos. Tiago percebe que há uma prepotência entre aqueles que lerão a sua carta. Eles planejavam, mas colocavam Deus à parte dos seus planejamentos. Deus não fazia parte dos seus planos. E de acordo com a palavra, eles tinham uma vanglória. Olhem outra vez o que diz o versículo 13, por favor. Leiam este versículo. Como é que diz? A certeza dessas pessoas era tão grande que Deus sequer era citado aqui. Eles diziam: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, vamos passar um ano, vamos negociar, vamos ter lucros. E a resposta de Tiago para a vanglória destas pessoas é: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, em primeiro lugar, nossos planejamentos, nossos planos precisam ser sem vanglória. Abram a Bíblia em Provérbios 27. Versículo 1. Vamos ler os dois primeiros versículos desse capítulo, Provérbios 27. Como é que diz? Na minha versão diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Quando você for fazer um plano, quando houver um projeto em seu coração, nunca se vanglorie dele.
como se os seus resultados já estivessem estabelecidos. Como se você tivesse controle sobre o amanhã. O sábio ainda diz: seja outro o que te louve. Ele começa o texto citando aqueles que se gloriam no amanhã, os que possuem uma falsa sensação de controle. Agora ele se aprofunda e apresenta aqueles que não se gloriam apenas dos resultados que não têm controle, mas aqueles que fazem questão de usar os próprios lábios para falar das suas virtudes, para exaltar as suas qualidades, para dizer o quanto são bons naquilo que fazem. E a verdade, irmãos, é que estas duas coisas não estão em nossas mãos. A glória do amanhã não está em nossas mãos, porque não controlamos absolutamente nada. Nós não controlamos nem os próximos segundos da nossa existência. Imaginem as variáveis que acontecem quando planejamos quaisquer coisas. Segundo, também não está em nosso poder a exaltação das virtudes que temos. Algumas pessoas já fazem isso do automático, elas costumam louvarem a si mesmas. Umas dizem que são muito humildes, outros dizem que são muito sinceros, outros fazem questão de dizer o quanto são honestos. E a lista é interminável. O problema é que às vezes só aquelas pessoas veem isso nelas mesmas. E olha o quanto o Espírito Santo é sábio. Porque o conselho que está na palavra é que seja o estrangeiro que louve você. Que as pessoas sejam capazes de dizer isso a seu respeito. Porque quando você diz isso, você é suspeito. Você pode estar vendo uma coisa que não existe, declarando uma virtude que você tem vontade de ter e não tem. Você pode estar simplesmente forjando uma realidade inexistente. Não façamos isso. Porque projetos com fundamentos da vanglória tendem a dar errado. Jesus citou um exemplo muito claro disso. Lucas capítulo 12, abra por favor. Do versículo 15 ao versículo 21. Vou pedir mais uma vez para a igreja ler esta passagem. Lucas 12, do 15 ao 21. Podem ler?
O Senhor Jesus está falando sobre a avareza. Mas na parábola que ele apresenta, além da avareza, que é a idolatria com o dinheiro, o Senhor apresenta um comportamento soberbo, arrogante, de uma pessoa que faz planos com base naquilo que não controla, uma vanglória futura. Ele estava se gloriando com base no que deu certo, naquilo que ele não sabia se daria certo. E prestem atenção nas palavras deste homem, porque em nenhum momento ele fala em Deus. Ele não diz que o que recebeu foi Deus quem lhe deu. Ele não atribui ao Senhor a prosperidade daquela colheita extraordinária. Mas ele conversa com a sua própria alma. É como se ele fosse o seu próprio Deus. Ele acreditasse que as coisas só deram certo porque ele tinha poder para fazer dar certo. E ele olha para dentro de si e começa um diálogo. Que farei? Porque eu não tenho onde recolher os meus frutos. E ele disse: eu farei isto. Eu vou destruir os meus celeiros. Eu vou construir maiores celeiros. Vou recolher o meu produto e todos os meus bens. E eu vou dizer à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele achava que tinha o suficiente para viver muitos anos. E que havia uma garantia na vida dele, que ele teria longevidade de dias. E olha que loucura, ele diz para a sua alma: come, bebe, descansa, regala-te. Você não vai precisar mais trabalhar na vida. Mas Deus lhe disse. Deus não estava na história dele até agora. Pelo menos ele não via, não reconhecia. Mas agora Deus se pronuncia. Deus lhe disse: louco. Olha, do que é que Deus está chamando esse homem? Louco! Não vai ser daqui a alguns anos. Esta noite te pedirão a tua alma. E a grande pergunta é: o que tens preparado? Para quem será? É como se Deus dissesse assim: você está se vangloriando do trabalho que teve, dos resultados que você não garantiu, achando que vai ter muito tempo para desfrutar, mas você será recolhido ainda hoje. E todo este tempo de trabalho, de planejamento, vai ser oferecido para quem? Para quem será? E Jesus disse: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Os seus planos não se vangloriem em nada e de nada. Por um motivo muito simples: você não tem controle sobre nada. Você não tem controle sobre nada. Em segundo lugar, faça planos buscando a vontade de Deus.
Vou repetir para você entender e poder dar glória para o Senhor. Faça planos, buscando a vontade de Deus. Aleluia. Mas essa vontade, como é que eu vou descobrir? Salmo 25, versículo 12. Abra, por favor, até o versículo 14. Versículo 12, no livro dos Salmos. Como é que diz? Primeiro está escrito que quem teme a Deus não vai ficar sem direção. Se você teme ao Senhor, está escrito, Ele instruirá você do caminho que você deve escolher. Há promessas, o versículo 13. Que promessas são essas? Repitam, por favor, a leitura. Repouso para a sua alma e garantia de que a sua descendência herdará a terra. Versículo 14 diz que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, e o que é a intimidade do Senhor? É Deus revelando sua vontade. Você só revela segredos para quem tem intimidade. Deus está dizendo em sua palavra que Ele faz a mesma coisa. E quem são as pessoas íntimas de Deus? Aqueles que o respeitam. Aqueles que o temem. Então, para conhecer a vontade de Deus, você precisa temê-lo. E temer aqui é amar a tal ponto de respeitá-lo. Quando você ama a Deus de tal maneira que demonstra isso por meio de respeito às suas regras, às suas leis, você está apto a entender a vontade de Deus, a compreender o que Deus quer de você. A vontade de Deus, ela pode ser entendida de uma forma geral. Há coisas na Bíblia que estão escritas de forma geral, é o que Deus quer para todo mundo. Ele quer que filhos sejam obedientes a pais, para que seus dias sejam prolongados. Que maridos e esposas vivam em fidelidade durante toda a sua existência. Que servos respeitem seus senhores e senhores sejam justos para com seus servos. Que todos se abstenham da prostituição, que falemos a verdade, que não sejamos cobiçosos de coisa alguma. Há coisas na Bíblia, principalmente os valores morais, estão escritos para todos. E não existe flexibilização de Deus nisso. Mas existem questões que elas são particulares.
principalmente aquelas que envolvem propósitos, missões, dons, talentos. São planos individuais do Criador para com a sua vida. Isso significa dizer que Deus tem um plano diferente para cada pessoa. E cumpre a você entender que vontade é esta que Deus tem para a sua existência. Porque não existe perigo maior, minha irmã, meu irmão, do que andar fora da vontade de Deus. Que o diga Ló, o patriarca, sobrinho do patriarca Abraão. Deus nunca direcionou Ló para Sodoma e Gomorra. Foi a sua cobiça que o levou para lá, em Gênesis capítulo de número 13. E sabem qual foi o resultado de andar fora da vontade de Deus? Uma guerra em que se perdeu tudo. Depois um juízo em que ele teve que escapar, sem levar absolutamente nada. E ainda perdeu a esposa, que foi convertida numa estátua de sal. E você pensa que ele perdeu só a esposa? As filhas carregaram os valores de Sodoma. Porque para procriarem elas agiram com a mesma impiedade encontrada naquelas cidades. Para gerarem filhos, embriagaram o próprio pai e cometeram incesto com ele. Sendo esta a origem dos povos amonitas e moabitas. Tudo porque um homem saiu da vontade de Deus. Irmãos, é até perigoso estar do lado de quem está fora da vontade de Deus. Porque os marinheiros que estavam no navio com Jonas viram a morte de perto. Quando a tempestade veio, aqueles homens se tornaram mais crentes do que Jonas. Eles tinham mais amor do que Jonas, eles tinham mais temor do que Jonas. Enquanto Jonas estava dormindo, eles estavam orando. Eram idólatras. Acordaram-no dizendo: levanta-te e invoca o teu Deus. Jonas sabia o que estava acontecendo ali, eles não. Jonas disse: é só me jogar dentro das águas e a tempestade vai passar. E eles estavam dizendo: não podemos fazer isso com você. Jonas não estava nem aí para a vida deles desde o início da tempestade. E eles estavam preocupados com a vida de Jonas. Me diga, quem foi que agiu mais parecido com um crente? Jonas ou os idólatras? Sabe por quê? Porque esse crente aqui estava fora da vontade de Deus. Aí ele ficou mais duro do que os incrédulos. Mais insensível do que os idólatras. Ele foi jogado no mar. Engolido pelo peixe. Posto para fora depois de uma oração se humilhando. E depois que viu uma cidade inteira se converter com uma pregação de juízo, ele demonstrou que ainda estava fora da vontade de Deus. Porque o que fez, não fez por amor, nem de todo o coração. E estava amargurado, decepcionado com Deus. Olha só que petulância. Alguém se decepcionar com o Criador. Porque ele achava que Deus tinha que se submeter à sua vontade, à vontade dele.
Esse é o homem fora da vontade de Deus. Andar perto dele é um perigo. No navio em que ele está, é possível que todo mundo se afogue. Quando Davi se apartou da vontade de Deus, ele passou um ano em pecado. E o pecado dele trouxe prejuízo para a sua família. Pois está escrito: a espada não se apartará da tua casa. Você quer fazer planos? Busque a vontade de Deus enquanto planeja. Não é depois que executa, é enquanto planeja. Senhor, tu estás nisso. Há sinais teus nisso aqui. Olha para a palavra e para o comportamento que você está tendo e pergunta. Porque não vai adiantar muito você cantar. E seja feita a tua vontade, venha o teu reino, faça a tua vontade. Quando você não está disposto a isso, você quer continuar como Ló, como Jonas, como Davi. Nós acabamos criando, irmãos, até um certo temor de nos submetermos à vontade de Deus. Já prestou atenção que quando a gente está conversando entre nós mesmos, e você tem um projeto, eu vou ali e volto amanhã e diz, se Deus quiser, aí alguém lhe repreende e diz, e Ele quer, em nome de Jesus. Já prestaram atenção nisso? A gente é corrigido quando diz, se Deus quiser. O irmão já sai na frente com medo da vontade de Deus. Ele já sai na frente dizendo assim, não, irmão, diga em nome de Jesus. Porque se torna mais difícil você pensar, e se Deus não quiser? As pessoas conseguem uma sabedoria até para driblar a palavra, né? Isso é uma maneira de driblar a palavra de Deus. Eu determino, eu digo em nome de Jesus, aí eu não preciso dizer se, porque se eu disser se, é como se eu estivesse agorando o projeto. É como se você estivesse fazendo o projeto, não dá assim muito certo, porque você disse se não vai dar certo, vou fazer, em nome de Jesus, está determinado, decretado. Está nada, meu irmão. Nem eu e nem você sabemos o amanhã. E a fé não determina nada, ela apenas confia. Faz o projeto. Vamos fazer isso. Esse ano ainda tem pelo menos 3 congressos previstos, mas é se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, Ele leva a gente. Arrebata a igreja. Mas por que tanto medo, pastor, de falar essa expressão, se Deus quiser? Porque as pessoas estão atribuindo isso à desgraça, à tragédia. Além de levantar a dúvida se o projeto vai dar certo, é como se isso trouxesse a possibilidade de uma coisa ruim. Mas onde está a sua confiança do Senhor? Porque quem anda na vontade de Deus, irmãos, nós já ensinamos isso aqui, não vive a expectativa do juízo. A expectativa do juízo é para quem anda em desobediência. Aí você vive a expectativa. Se há um tiroteio, você já pensa, se eu morrer agora, não vou para o céu. Eu fui convertido na minha infância e na adolescência. Minha família se mudou para longe da igreja e eu me esfriei na fé. Frio na fé, indiferente ao evangelho, ainda pré-adolescente, inventei de ir para uma festa.
Imagina a figura de um graveto dançando numa festa. Meu Deus do céu, que vergonha. Ainda bem que na época não tinha esse negócio de vídeo filmado, porque senão ia viralizar o ridículo. E estou lá no meio da festa e aparece um tiroteio. Meu Deus, eu lembrei na hora, e Jesus, se eu morrer agora eu vou para o inferno. E já corri para casa me tremendo, eu tenho que voltar para a igreja. Mas a natureza humana é tão ruim que eu ainda demorei a voltar. É por isso, irmãos, que eu sempre procuro demonstrar o seguinte, que o medo, ele não conduz uma pessoa à presença de Deus, não. Eu fui numa casa evangelizar uma vez, e a família estava numa tribulação muito grande. Um ente querido, enfermo, e todo mundo queria a cura daquela pessoa, e eu preguei e orei. E alguém me disse, faz um apelo, você tem que fazer o apelo. E aquele foi um apelo assim meio constrangido, porque eu pensei, essas pessoas não vão entender o que eu estou falando. Mas fiz. Quando eu fiz, 20 pessoas que estavam na sala, todo mundo deu aceito, eu aceito. Não aceitaram. Queriam fazer uma negociação para o parente ser curado. Aí a pessoa morreu, pronto, não foi nenhum para a igreja. Medo não leva uma pessoa à presença de Deus. Pode até trazer para a igreja. Tem gente que tem um susto muito grande, aí passa aquele tempo vindo para a igreja, e passa um dia, dois, uma semana, outra. Mas se firmar no evangelho, eu nunca vi ninguém se firmar por medo. Só firma quando tem amor. Medo não. Quando aprende a amar o Senhor, aí se firma. Aleluia. Aleluia. E é isso que Deus quer de nós. Paulo nos ensina algumas lições sobre essa questão. Nós não devemos viver a expectativa do juízo quando estamos andando na vontade de Deus. A gente só vive essa expectativa quando está andando fora da vontade de Deus. Aí você vive essa expectativa, vai dar errado e Deus tem alguma coisa contra mim. Você entende que Deus se tornou seu opositor. Por quê? Porque na verdade, quando você está fora da vontade de Deus, você se opõe à vontade de Deus. Você se torna um adversário. Você vive a expectativa da bênção, a expectativa do milagre, a expectativa da misericórdia, a expectativa da graça, quando você anda na vontade do Senhor. Aleluia. Olha o que aqui pensa Paulo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo está colocando aqui a vontade de Deus, num planejamento. Eu quero ir visitar vocês, e eu estou esperando uma ocasião, pela vontade de Deus. Essa conversa aqui, não é de quem está esperando um juízo, uma punição. É de quem entende que a vontade de Deus pode ser a chave que abre as portas. Por isso ele está dizendo, eu vou visitá-los. Capítulo 15, versículo 32 da mesma carta aos Romanos.
Sempre lembrando que as viagens daquela época eram marcadas por grandes perigos. Paulo chega a mencionar perigos das viagens: assaltos, roubos, mortes. E ele ainda tinha uma tropa de inimigos do judaísmo que queriam matá-lo. Mas olha o que é que ele diz, capítulo 15, versículo 32. A fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Paulo está dizendo assim: se Deus quiser, eu vou chegar aí e eu vou chegar alegre. Mas tem perigo na viagem, tem pressões, tem problemas. Mas se Deus quiser, eu chego aí e chego feliz para me recrear com vocês. 1 Coríntios 4, 19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Paulo estava confrontando os irmãos em Corinto. E esses irmãos diziam que a presença dele era fraca e nas epístolas ele era duro. Paulo disse: eu vou aí. Mas ele disse: eu vou aí se Deus quiser. E eu não vou mostrar palavras apenas, eu vou mostrar poder. Porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 16 e 7. Olha o desejo de Paulo em relação aos coríntios. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco há algum tempo. Olha a declaração: se o Senhor o permitir. Aqui está o medo de citar a vontade de Deus? Não. Está a confiança de que se Deus quiser, vai dar tudo certo. E se Ele não quiser, é porque Ele tem coisas melhores a serem feitas. Há passagens, eu não vou demonstrar estas passagens agora, mas que demonstra o Senhor atrapalhando projetos de Paulo. Paulo queria ir para determinados lugares e lá no livro dos Atos está escrito: o Espírito de Jesus não me permitiu. Pastor, o senhor está dizendo que quando eu for fazer um projeto, um plano, eu não posso me vangloriar desse plano como se já tivesse dado certo, porque existem problemas, complexidades pelo caminho, certo? O senhor está dizendo que eu tenho que buscar a vontade de Deus, e Deus revela essa vontade a quem o teme, a quem o ama. Sim. Que é arriscado andar fora da vontade de Deus, como Ló, como Jonas e Davi. O senhor está dizendo que os nossos planos têm que ser submetidos a Deus, como Paulo acabou de apresentar. Sim. Mas e se Deus atrapalhar o plano? É possível eu planejar uma coisa e Deus ter outra para mim, e Ele atrapalhar, não deixar acontecer? É possível. Mas quando isso acontecer, sossegue. Sossegue. Porque Deus, quando fecha uma porta,
Ele tem outra para ser aberta. Aleluia. A região que Paulo queria pregar, Deus queria que Pedro pregasse nela. Mas para Paulo, ele abriu as portas do continente europeu. Se Deus fecha uma porta aqui, ele tem outra ali. Se ele não permitiu dar certo aqui, ele tem coisas melhores ali. Você é crente, meu irmão. Eu tenho que lembrar você disso. Você é crente. E como crente, você tem que aprender a confiar na vontade de Deus. Diga comigo, Deus sabe o que é melhor para mim. Outra vez, Deus sabe o que é melhor para mim. Talvez você esteja priorizando coisas erradas. O que deveria ser secundário está em primeiro lugar. O que deveria ser importante virou insignificante. Mas nessa noite Deus está falando para você. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas era o meu sonho, pastor. Isso é ser crente. Abrir mão de sonhos pessoais e abraçar os planos de um Deus todo-poderoso, amoroso e misericordioso, que sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Romanos 12, 2, para a gente terminar. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Vocês estão vendo que há um caminho para essa experiência? Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa aprender a colocar o seu corpo no altar. Como assim? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? Aqueles animais do Antigo Testamento que eram colocados no altar. Você é o sacrifício vivo. Você tem que colocar a sua vida no altar. Não se conformar com o mundo. Você tem que aprender a renunciar. Terceiro, você precisa começar a ser transformado. Não é só aceitei Jesus, agora estou na igreja, pronto, resolveu tudo. Raul Seixas dizia que ele era uma metamorfose ambulante. Era assim que ele dizia? Na verdade, ele precisava ser. As verdadeiras metamorfoses ambulantes são os crentes, que andam de acordo com a Bíblia, porque estão sempre em transformação. De glória em glória.
E essa transformação é na mente, meu irmão. Você não pode ser a mesma pessoa de um ano atrás. A sua mente precisa ser alterada pela palavra de Deus. E você precisa começar a amadurecer pela palavra. Você precisa deixar de ser infantil, de ser menino no entendimento. De ser sensível demais no entendimento. Você precisa amadurecer, a palavra vai te amadurecendo e você vai entendendo por que é que você está aqui, o que é que você está fazendo aqui. Você não está aqui por causa de um microfone para cantar, para pregar, você não está aqui por causa de uma cadeira, de uma plataforma, no púlpito, você não está aqui para ser chamada por um cargo, uma função, você não está aqui para ser visto, para ser lembrado, você está aqui porque foi salvo pela pessoa bendita, amada e adorada do Senhor Jesus. Você está aqui porque tem o Espírito Santo. Você está aqui depois de muitas cabeçadas na vida para acertar, para obedecer a palavra, para adorar a Deus. É por isso que mesmo vindo os vendavais, você permanece aqui. Forte ou fraco, você está aqui dizendo: seja feita a tua vontade. Aleluia! A sorte se lança no regaço, está escrito. Mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Isso quer dizer, você faz os planos, você faz os preparativos, o que está em suas mãos fazer, você faz. Mas a tua confiança é que Deus vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente. E o que Ele fizer é o melhor para você. Se você crê nisso, fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus.